Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a intensa rivalidade chilena entre os clubes do Cobreloa e do Colo-Colo no chamado clássico Albuloíno, que já começou logo com decisão de título, depois viveu seu auge entre as décadas de 80 e 90, vendo depois as Raposas do Deserto fazerem história no início dos anos 2000, mas atualmente contando com o Cacique como protagonista. O que é claro, se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que retorna agora com mais um capítulo brasileiro e esse bem interessante que eu duvido muito que você saiba bem a fundo. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 20 mil inscritos, que mano, falta bem pouquinho. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia e também é rapidinho, né, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto e segue a gente no perfil do Instagram. Lembrando mais uma vez que você pode agora se tornar membro do canal, né, ajudar a gente financeiramente e ganhar alguns benefícios em troca. Sendo que se você tem iPhone ou algum aparelho com iOS, né, o sistema e tudo mais, não vai estar aparecendo o botãozinho de seja membro aqui embaixo, mas o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Bom, e hoje é dia de falar sobre um duelo que já foi considerado o maior do futebol baiano há muitas décadas atrás. O problema é que com o crescimento da dupla Bahia e Vitória, junto é claro com a decadência dos dois personagens do vídeo de hoje, o clássico foi perdendo força a ponto de não ser realizado em algumas temporadas, diminuindo de frequência por conta de alguns rebaixamentos, mas nunca perdendo a importância, tendo até decisão de estadual envolvida nessa história quase que centenária. Contudo, começando lá em 1934 e logo vivendo seu auge. Trata-se obviamente do charmoso clássico de ouro, o embate soteropolitano entre os clubes do Galícia e do Ipiranga. Assim como todos os campeonatos estaduais aqui do Brasil, o baiano já teve o seu charme, o seu glamour, sendo considerado por todos que o disputam ou o assistem, né, como um principal torneio do país, e com momentos que marcaram época na história do futebol brasileiro, como o grande duelo do vídeo de hoje, né, no chamado Clássico de Ouro, que dominou o futebol da Bahia por muito tempo, e que tem de um lado os azulinos do Galícia Esporte Clube, fundado no dia 1º de janeiro de 1933, e de outro os aurinegros do Esporte Clube Ipiranga, que veio bem antes, no dia 7 de setembro de 1906, e que apesar de terem iniciado essa rivalidade em 1934, mais especificamente no dia 25 de julho, né, data do confronto inaugural, disputado no Campo da Graça, principal cenário do futebol baiano daquela época, com vitória do mais querido por 1-0, os dois clubes possuem algumas particularidades que merecem ser destacadas. Afinal, enquanto o mais velho deles nasceu por conta de jovens excluídos da sociedade, principalmente por fatores étnicos, sociais e econômicos, e que eram impedidos de participar de outros clubes, né, já que naquela época, bem no início do século XX, o futebol ainda era um esporte bem elitista, decidiram criar um outro clube, começando primeiro com o nome de Esporte Clube 7 de Setembro, fundado inicialmente em 1904, mas que depois virou o Ipiranga que a gente conhece hoje e na data que eu falei há pouco. Aí, com esse nome, né, de Ipiranga, por conta da conjuntura nacional que o país vivia naquela época. A partir de então, o aurinegro figurou com destaque no cenário do futebol baiano, ganhando nada menos que 10 títulos estaduais e sendo 7 de forma invicta, ocupando atualmente o posto de terceiro maior campeão da história do futebol baiano, depois obviamente da dupla Bahia e Vitória, né? Mas sobre esses dois aqui eu vou falar melhor daqui a pouco, só que se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, né, o clássico Bavi e tudo mais, é só clicar aqui em cima nos cards que ele já teve presente nessa série dos clássicos pelo mundo. Isso porque o Galícia, como o próprio nome já diz, possui uma origem espanhola, até seu estádio tem o nome de uma cidade de lá, Santiago de Compostela, que nada mais é que a capital da região da Galícia, situada no noroeste da Espanha, com o clube sendo fundado por imigrantes de lá e possuindo uma relação histórica com a colônia galega de Salvador. Para quem não sabe, o estado da Bahia foi um dos que mais recebeu contingentes de galegos na época da imigração espanhola, possuindo justamente uma das maiores comunidades espanholas aqui no Brasil. Com isso, né, esse movimento migratório ficando mais intenso lá pro ano de 1883, no século 19. Tudo por conta do desenvolvimento industrial tardio lá na própria Espanha, além de motivos econômicos decorrentes de uma manutenção de uma estrutura fundiária bem arcaica, com os imigrantes fazendo esse caminho, né, da Europa a Salvador, principalmente nesse meio tempo até 1950, e com a maioria deles vindo mesmo da Galícia, época em que o clube já havia sido fundado e estava fazendo história por aqui, sendo o primeiro tricampeão já registrado no campeonato baiano e praticamente dominando o panorama do futebol no estado nos seus primeiros 10 anos de vida. Prova disso são as taças conquistadas, tendo sido campeão nos anos de 37, 41, 42 e 43, além de vice em 5 ocasiões, entre 1935 e 1940.
1940. E aqui vale lembrar que quando o clube foi fundado, o seu maior rival, o Ipiranga, já era nada menos que octacampeão baiano. Até por isso, muitos dizem que comparar os números gerais de cada um é um pouco desigual, já que desde sua fundação, enquanto o Galícia foi campeão em 5 oportunidades, o Ipiranga conquistou somente mais 2 títulos. Por isso que o melhor é analisar mesmo a rivalidade entre eles, né, dentro de campo, que na história já decidiram o campeonato estadual em 2 oportunidades, com os azulinos faturando a taça de 1937 e os aurinegros ficando com a de 39. E olha que os embates eram frequentes na elite estadual até que em 1988 ficou registrado o primeiro clássico da segundona do baiano, bem no quadrangular final da competição, com um empate em 1-1, sendo essa a única partida que o campeão Galícia não venceu em toda aquela edição. E eles voltariam a se encontrar na última rodada, né, o confronto derradeiro, mas como o Galícia já havia sido campeão, como eu falei há pouco, o duelo foi simplesmente cancelado. E aí os anos foram se passando até que durante a década de 90, a dupla voltou a se encontrar na primeira divisão durante quase que os anos todos. Isso porque tava tudo indo tão bem, sem conquistas é claro, mas com campanhas boas, né, sem interrupções, até que o dia 23 de janeiro de 1999, dia da vitória do Galícia no estádio de Pituaçu por 1-0, registrou o último clássico de ouro na elite até os dias atuais, onde enquanto o Ipiranga caiu de forma direta na lanterna do torneio, o clube azulino teve que disputar uma espécie de repescagem, mas nem assim conseguiu se salvar. Desde então eles passaram a duelar somente pela segundona do campeonato baiano, com o ano de 2006 ganhando um capítulo especial nessa história, e que eu até vou falar melhor daqui a pouco, com o Galícia registrando a maior goleada recente desse clássico, já que as duas maiores são um pouco mais antigas, né, no período de ouro dessa rivalidade, quando o Galícia fez 6-2 em 1940 e o Ipiranga devolveu, né, deu o troco com 7-0 em 47. E depois com o clube de origem galega vencendo os 2 únicos confrontos de fora do estadual, pela Taça do Estado da Bahia desse mesmo ano, vencendo por 1-0 e 4-1. Mas aí o clássico sofreu uma nova pausa e agora de 4 temporadas, retornando somente em 2010 na mesma segundona do campeonato estadual, por onde teve os seus últimos suspiros. Agora com o Ipiranga até fazendo bonito em 2011, mas sobre isso também vou falar melhor daqui a pouco, quando o clube quase conseguiu retornar à primeira divisão e meio que fez um marco aí na história da rivalidade. E por falar em marco, né, em 2013, no ano do aniversário de 80 anos do Galícia, o clube azul enfim alçou voos mais altos e voltou à primeira divisão, depois de nada menos que 14 anos ao conquistar o título da segundona. E em comemoração a isso, e meio como forma também de homenagear os seus fundadores, o clube lançou seu terceiro uniforme confeccionado em tons de vermelho e amarelo. Isso pouco depois da confirmação de uma partida da seleção espanhola no estádio da Fonte Nova, né, por conta da Copa do Mundo de 2014. Fato é que o Clássico de Ouro, eleito em 2015 como o 22º maior clássico do futebol nordestino, considerando aqueles confrontos entre clubes de uma mesma cidade, e que já teve no centro das atenções do estado lá entre as décadas de 30 e 40, quando viveu seu período mágico na rivalidade, não é disputado há nada menos que 7 anos. E isso se deve, é claro, à mudança que o futebol brasileiro sofreu e vem sofrendo nas últimas temporadas, no detrimento dos campeonatos estaduais, a falta de preocupação com o calendário dos clubes considerados menores. Mas falando especificamente do campeonato baiano, a dupla Bavi foi roubando a cena do Clássico de Ouro, ganhando os holofotes e virando o centro, né? O que de certa forma é um tanto quanto natural, principalmente pelos feitos nacionais desses dois clubes. O que não dá pra aceitar é a bagunça que virou o estadual aqui no país, com competições e equipes agonizando sem perspectiva nenhuma de melhora num futuro próximo. Mano, teve presidente de federação que ficou quase 2 décadas aí e não contribuiu em quase nada pro futebol do estado. Pra realização do roteiro desse vídeo, eu li diversos artigos e textos do grande torcedor do Bahia, José Antônio Reis, que é colaborador do site Futebol Baiano. Mas enfim, por isso que agora eu quero saber de você. Quando que o Clássico de Ouro voltará a ser disputado e quando que os dois clubes vão se reencontrar na primeira divisão estadual? Lembrando que em 2018 era pra ter rolado isso, né, com o rebaixamento do Galícia. Só que foi bem na época que o Ipiranga desistiu de jogar a competição por conta de problemas financeiros, algo que agora em 2020 o azulino também fez, principalmente por ter a sua situação agravada na pandemia, com os dois abrindo mão da competição e estando fora também dessa edição de 2021. Mas enfim, só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, e a vantagem é aurinegra, com o Ipiranga começando com tudo no âmbito estadual e já fazendo logo 10-5 no Campeonato Baiano, perdendo depois na Série B da competição por 3-2 e no torneio início por 9-8, mas na sequência se recuperando no interestadual com 1-0 no torneio dos campeões do Norte e Nordeste. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, já que no total são 141 partidas entre eles, com 59 vitórias
vitórias do Galícia, 45 vitórias do Ipiranga, além de 37 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar dois confrontos que tiveram certa relevância nessa história recente entre eles, na disputa pela segunda divisão estadual, sendo dois os placares mais elásticos dos últimos anos, e também um dos únicos que eu consegui achar imagem pra mostrar pra vocês. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar lá pro ano de 2006, quando o duelo entre Galícia e Ipiranga registrou a maior goleada da história recente desse clássico, né, nesse século. Em um dos últimos embates do ano 2000, né, quando o derby sofreu a penúltima grande pausa nessa história. Quando a dupla estava presente na segundona do Campeonato Baiano e caiu no mesmo grupo, né, a chaveada primeira fase, medindo forças em duas oportunidades, né, turno e retorno. Empatando o primeiro, que foi logo válido pela segunda rodada, né, em 2-2 com mando de campo do Azulino, e voltando a bater de frente já na reta final da competição, onde enquanto os visitantes brigavam para avançar ao mata-mata, o Ipiranga lutava contra o rebaixamento. E o duelo ainda foi marcante por registrar um hat-trick do atacante Hermínio, do Galícia, que marcou 3 dos 4 gols naquela tarde e bem na marca da Cal. Sim, de pênalti, os 3 de pênalti, contribuindo para o placar elástico de 4-0. Ao final da competição, o Galícia não conseguiu subir, terminando na terceira colocação e vendo Vitória da Conquista e Jacuipense, né, chegarem à elite. Por outro lado, o duelo sofreu uma grande pausa por conta do rebaixamento de seu maior rival, o Ipiranga. E olha que essa grande pausa durou nada menos que uma Copa, viu? Sim, 4 anos. Com o clássico retornando apenas em 2010, ainda na segunda divisão do Campeonato Baiano, mas com bastante emoção e muita rivalidade. Só que o segundo jogo marcante de hoje aconteceu na temporada seguinte, né, em 2011, quando o duelo decidiu quem passaria pro mata-mata e quem ficaria na primeira fase. E na única temporada dessa última década que um mesmo clube conseguiu vencer todos os confrontos do ano, com o Ipiranga batendo os azulinos primeiro em casa, em uma emocionante partida, né, vencendo por 3-2 e depois completando a dobradinha sobre os grandes rivais em pleno estádio Santiago de Compostela, que até começou com o Galícia dominando, mas viu o Ipiranga abrir o marcador. Depois os donos da casa chegaram à igualdade, mas tomaram mais 2 e perderam por 3-1. Com essas duas vitórias, os 6 pontos conquistados sobre o grande rival, o Ipiranga avançou ao mata-mata justamente com uma diferença de 6 pontos, né, 18-13. E mesmo que lá nas semifinais não tenha tido tanta sorte assim, caindo pro Itabuna por conta do gol qualificado marcado fora de casa, ao menos pôde tirar um pouquinho de vantagem com o Galícia, né, pelo que eu mostrei há pouco. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi um pouquinho mais curto do que o normal, mas é uma boa rivalidade, aquela que a gente gosta, a raiz mesmo. Por isso, como é de praxe, no final eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todas as rivalidades que eu já falei nessa série. Tem rivalidade nacional, como foi o caso de hoje, internacional e entre seleções, que eu acho que eu vou fazer na próxima semana. E aí você aproveita e escreve aqui embaixo sugestão de tema pra essa e outras séries do canal. Se prepara também, porque na quarta-feira vai ter uma pequena novidade, um estilo novo de vídeo. Sem esquecer de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos pra dar aquela forcinha, e por falar em forcinha, se tornar membro, por que não? Beleza? É nóis, tamo junto, não vou me alongar não. Se prepara que tem vídeo novo quarta e domingo, então, mano, é nóis e eu fui.